Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal SEMP. Nós convidamos aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que possam se inscrever, ativar as notificações, para que recebam então as nossas publicações semanais. Nós vamos iniciar a nossa atividade com uma prece, então convidamos a todos a nos acompanhar em pensamento. Aqueles que se sentirem mais à vontade e puderem fechar os olhos, facilita a concentração. Então vamos buscar a Jesus, mestre amigo, benfeitores, que se interessam por nossas vidas, que acompanham o nosso lar, a nossa família. Nós os buscamos agradecidos pela vida, pelas oportunidades que se renovam todos os dias de progredirmos, de sermos felizes, de vencermos os nossos defeitos e sermos pessoas melhores. Nós rogamos o auxílio para a nossa caminhada. Abençoa a cada um de nós, nos alcança em nossa intimidade, nos renovando a coragem e a fé. E conforme o nosso merecimento, possamos ser atendidos naquilo que precisamos. Rogamos a inspiração e o amparo para mais essa atividade. Fica conosco, amigo Jesus, que assim seja. Bom, nós vamos trabalhar então nessa noite o tema a imortalidade da alma. Esse é um tema muito amplo, mas é um tema muito profundo e muito importante nós pararmos para refletirmos e analisarmos a respeito desta verdade. Nós iniciamos a nossa reflexão com uma pergunta: será que acreditar na vida após a morte faz alguma diferença na nossa vida? Desculpe. Será que a fé na imortalidade da alma pode afetar em alguma coisa a nossa existência? Nós sabemos que a crença na imortalidade sempre esteve presente na humanidade, no ser humano. É algo como que se tivesse na nossa intimidade esse entendimento, pois desde os primórdios nós verificamos que os homens se preocuparam com o sepultamento dos seus entes queridos, com o sepultamento dos mortos. Mas, se não há vida após a morte do corpo, por que a preocupação? Essa preocupação, então, é originada justamente na crença da imortalidade, naquilo que nós trazemos em nossa intimidade, uma certeza de que há algo que continua, que sobrevive ao corpo. Então, a ideia da imortalidade, ela não foi revelada ou trazida pelo Espiritismo. Ela foi, de certa forma, confirmada pelo próprio Cristo. Então nós verificamos que todas as religiões cristãs acreditam na imortalidade, que a alma continua viva após a morte do corpo. E nós verificamos então uma afirmativa do próprio Cristo, quando ele estava já na cruz, nos seus últimos momentos. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 46, Lucas nos conta que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso, então, nos comprova que o próprio Jesus afirmava que existia algo que sobreviveria àquele corpo que estava sendo crucificado. E o fato, então, se consuma com a ressurreição. Após 3 dias da sua crucificação, Jesus retorna em espírito e permanece 40 dias com seus discípulos, demonstrando aí que existe vida, apenas vida. E Kardec também buscou refletir a esse respeito,
buscou nos trazer orientações sobre a imortalidade, pois sabemos que este é um dos 5 princípios do Espiritismo. E quando nós buscamos lá em O Livro dos Espíritos, Kardec procura então nos trazer o entendimento de que somos espíritos, antes de tudo, para nós assim aceitarmos a ideia da vida eterna, da imortalidade. E lá na pergunta 23, Kardec então questiona a espiritualidade. O que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Aqui nessa resposta, nós compreendemos que esse princípio inteligente é no sentido daquela energia dinâmica que impregna tudo quanto existe, tudo quanto Deus criou. Pois nós vemos que no movimento dos astros, nos elementos da natureza como um todo, existe uma ordem, uma razão, uma inteligência que tudo coordena. Esse é o princípio inteligente do universo. Já na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material. E Kardec então faz uma nota nos explicando que aqui a palavra espírito, neste momento com letra maiúscula, é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, vemos que este elemento inteligente, ele evolui para uma individualidade e que quando assumimos uma individualidade, somos então considerados espíritos. E esse espírito sobrevive ao corpo e permanece único no mundo. Por isso, somos individualidades. E o corpo é para nós o carro que a nossa inteligência, o nosso espírito conduz. E nós vemos lá no Antigo Testamento ainda, e em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, a afirmação de que o pó retorna à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o criou. Então, antes mesmo da vinda de Jesus para aqui na terra conosco, já havia a afirmativa de que somos seres, somos um espírito, somos seres que retornam a Deus quando a morte física, a morte do corpo nos alcança. E seguindo então a reflexão conduzida por Kardec, nós encontramos lá no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, que é intitulado Há Espíritos? Uma pergunta, Kardec nos afirma, ou melhor, a espiritualidade que ditou todo o conhecimento que está na codificação, nos afirma que a dúvida que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a nossa ignorância acerca da sua verdadeira natureza. Então aqui a ignorância é no sentido de ignorarmos, de desconhecermos, de não nos determos a refletirmos a este respeito. Nós muitas vezes nos vemos, quando falamos em espírito, a pensar: eu não quero falar sobre isso, eu não quero nem saber sobre isso. Então, nós preferimos ignorar o assunto. E muitas vezes afirmamos: espíritos não existem, pois eu nunca vi, ninguém voltou para contar. Nós vemos então essas afirmativas. Muito bem, que eu nunca vi pode realmente ser pelo fato da mediunidade de vidência não ser tão comum. Aqueles que são médiuns, videntes, conseguem ver os espíritos, mas a maioria de nós não. Mas quando afirmamos que ninguém nunca voltou para contar,
nós nos perguntamos, será? Com toda a codificação trazida por Kardec em todas as obras que ele nos trouxe, ditadas pelos Espíritos, nós vemos aí que eles voltaram para nos esclarecer, para nos orientar, para trazer o consolo da doutrina espírita. E na sequência, nós vemos tantas obras subsidiárias, são centenas de livros que são psicografados por espíritos e que nos trazem a respeito do mundo espiritual, da vida após a morte, da nossa conduta nesse mundo para termos uma vida mais feliz e mais plena. Kardec ainda nos diz que nós precisamos, após aceitarmos a existência da alma e da sua individualidade, admitir que a natureza do espírito, a natureza corpórea, a natureza de constituição material, ela é diferente do que a constituição do nosso corpo físico que aqui vemos e tocamos. Existe um envoltório material que o espírito ocupa enquanto está aqui reencarnado no planeta. Mas existe um envoltório então semimaterial que permanece com o espírito quando desencarna. Esse envoltório nós chamamos de perispírito. E ele tem a mesma forma humana e é considerado então um corpo fluídico, vaporoso e na maioria das vezes invisível a todos nós. Ainda após compreendermos isso, nós precisamos admitir que esse espírito permanece com uma consciência própria, pois nós pensamos se ele poderá estar numa condição de felicidade ou de sofrimento. E ainda nós podemos pensar, mas e a partir disso, aonde ele vai? Para onde ele vai? Onde ele está? Será que eu consigo me comunicar com ele? Então nós vemos que Kardec aí nos traz, nos conduz às reflexões nesse sentido, nos aprofundando o entendimento. Não vamos aqui adentrar a estas considerações, pois por não ser o caso no momento, mas convidamos a todos então a fazerem a leitura desse capítulo, que nós vamos entender aí alguns dos princípios do Espiritismo, que são a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. E se nós nos perguntarmos, dentro de um raciocínio lógico, será que é justo, será que faz algum sentido nós pensarmos que acabamos com a morte do corpo? Que deixamos de existir, que tudo que nós construímos em nossa intimidade, de conhecimento, que nós construímos e avançamos no vencimento dos nossos vícios, os nossos amores, tudo se perde, nunca mais os reencontraremos? E por que alguns vivem uma vida mais curta, outros têm a oportunidade de uma vida mais longa aqui nesse mundo? Então, certamente, se nós pararmos para pensar a este respeito, nós vemos que tudo faz um outro sentido quando nós acreditamos na imortalidade, quando nós aceitamos a reencarnação como verdade. E é importante nós pensarmos nisso. Gabriel Delany, um dos primeiros pesquisadores espíritas, utiliza uma frase em uma das suas obras, que é uma frase de Pascal, o matemático que viveu lá no século XVII. E Pascal nos diz: a imortalidade da alma é uma coisa que nos preocupa tanto, que tão profundamente nos toca, que é preciso ter perdido todo o sentimento
para permanecer indiferente diante dela. Então, vejamos a importância de refletirmos a esse respeito, de não ficarmos indiferentes a esta verdade. E muitas vezes, mesmo aceitando, compreendendo a imortalidade, a rotina da nossa vida nos envolve de tal forma que nós vivemos esquecendo que somos imortais. E agora nós retornamos então à pergunta que fizemos lá no início. Faz diferença saber que a vida é eterna? Certamente, faz diferença quando conseguimos transferir esse conceito, esse conhecimento para os atos da nossa vida, para operar as mudanças necessárias para termos então uma vida mais feliz. E nesse sentido, passa a ter uma validade as nossas renúncias, os esforços que fazemos para vencer as nossas más inclinações, a nossa resignação, as lutas, para a construção de nós mesmos, porque sabemos que somos herdeiros de nós mesmos e aquilo que fazemos hoje dará frutos para o nosso amanhã, nesta vida, na vida espiritual ou numa próxima reencarnação. Também muda a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios de Deus, porque a doutrina espírita nos traz o consolo. O Espiritismo é o Consolador prometido, mas antes de tudo ele nos esclarece e é importante nós buscarmos o conhecimento, trabalharmos a nossa fé raciocinada, pois Jesus já nos afirmava: conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, não vamos fugir das verdades, vamos buscar o conhecimento que nos consola, nos fortalece, nos orienta a caminhada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um texto chamado Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, ditada por Sanson. E nós pensamos, será que perdemos alguém? Quando nós pensamos em morte, existe perda? Na verdade, existe uma separação momentânea. Existe a perda da presença física daquela pessoa que amamos, mas aonde ela está, ela permanece viva e nós podemos, pela sintonia do pensamento e dos sentimentos, nos aproximarmos dela. E Sanson se remete justamente às mães e nos diz: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Então nós vemos aqui a explicação dos corpos fluídicos, que é esse perispírito que se aproxima de nós, que nos envolve, que nos conforta a alma. E ele segue dizendo que as lembranças que deles guardamos os transporta de alegria. Então, quando nós temos lembranças de carinho, de amor, de saudade, nós também levamos a felicidade àqueles que já estão no mundo espiritual. Mas o contrário, as nossas dores desesperadas, a nossa falta de fé muitas vezes que se exprime numa revolta contra Deus, contra os seus desígnios, faz eles sofrerem, pois são também alcançados por esse pensamento. Nós sabemos que o luto precisa ser vivido e muitas vezes nós passamos pelo período da dor, do sofrimento, e a saudade sempre vai permanecer em nosso coração, pois só sente saudade quem ama e quem é amado. E Sanson ainda nos convida: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes queridos.
E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis também aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o consolo na fé, nós encontramos a força e nós encontramos também a força de seguir em frente e de seguir a nossa vida. Sabemos que muitas vezes nos reencontramos com estes seres amados nos sonhos, quando nós estamos preparados e quando eles estão em condições de nos reencontrar. Nós podemos, quando dormimos e o nosso espírito se afasta momentaneamente do nosso corpo e vai ter vivências espirituais, onde nós podemos matar a saudade e compreender aonde eles estão, como estão e acalmar assim as nossas dores. Nós vemos nas obras espíritas inúmeros relatos e dentre eles podemos citar muitas obras de Francisco Cândido Xavier. Ele que foi muitas vezes o porta-voz dos filhos que trouxeram o consolo às suas mães, aos seus pais. Esta obra é tão vasta e tão bonita que rendeu um filme que muitos já devem ter assistido e se não assistiram, recomendo que o façam, que se chama As Mães de Chico Xavier, onde os filhos traziam a certeza para as mães de que estavam bem, de que estavam na companhia dos avós, de outros familiares que já os antecederam no mundo espiritual, e pediam para que as mães se acalmassem, que elas seguissem em frente, tivessem fé e que logo mais se reencontrariam. E nós encontramos ainda um texto chamado Imortalidade, Triunfo do Espírito, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles através da mediunidade de Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E ela nos diz que, compreendendo a imortalidade, nós entendemos que o sentido existencial é do aprimoramento pessoal e que, como a vida não morre, todo o empenho deve ser feito em seu favor, a fim de adquirirmos melhores recursos de iluminação, de compaixão, de beleza, de harmonia. E também que os nossos entes queridos não morreram. Eles prosseguem na caminhada ascensional e mantêm os vínculos de sentimentos conosco. Desejam intercambiar a fim de afirmarem para nós que estão vivendo, que estão bem. E Joana nos afirma que se nós fizermos silêncio, o silêncio íntimo, nos recordando deles, em sintonia com o pensamento do amor, eles poderão se comunicar conosco na comunicação de pensamento, de sentimento, de vibração, nos trazendo a certeza de que estejam bem, nos consolando, nos acalmando. E ao invés da revolta, que ela é inútil, pois os desígnios de Deus estão acima de tudo e precisamos confiar e nos entregar à vontade de Deus, ao invés de nos revoltarmos porque esses entes queridos foram, pensemos que a distância entre nós ela é apenas vibratória e que nada aniquila o amor. O sentimento de amor, de carinho que temos, ele sempre vai existir e ele vai sempre ser alimentado por nós, crescer, se estender ainda mais. E se nós silenciarmos o nosso coração e o nosso pensamento, poderemos então sentir a vibração
deste amor, deste ente querido, que, como já comentamos anteriormente, nos envolve nesse corpo fluídico, nesta vibração, que poderá ser então sentida. Ainda Joana de Ângeles nos diz que devemos utilizar as lembranças queridas e enviar-lhes pensamentos, mensagens de esperança, de ternura, de gratidão, de afeto, de forma que possamos ajudá-los a retemperarem o ânimo e trabalharem pela própria iluminação. E, se estiverem em condição, poderão então, na sequência, nos ajudarem, nos auxiliarem como espíritos benfeitores que se aproximam de nós, espíritos familiares que muitas vezes nos acompanham em nosso lar, nos ajudando, nos inspirando. Mas nós precisamos também ajudá-los com os nossos pensamentos de afeto, de ternura, como comentamos, para que eles também estejam bem, se sintam fortalecidos e possam seguir a caminhada evolutiva, que ela permanece no mundo espiritual. Não devemos então, conforme nos diz a mensagem, lamentar, questionar, fazer interrogações que eles não podem responder. Devemos então acalmar a nossa ansiedade, continuar os amando e contribuindo então para que permaneçam em paz e possam crescer na direção de Deus, sendo felizes. E Joana então conclui a mensagem nos trazendo justamente aquilo que nós iniciamos a nossa fala, que Jesus retornou da sepultura vazia para manter o contato com os corações queridos, confirmando a grandeza da imortalidade, demonstrando que o sentido existencial é da aquisição dos tesouros do amor e da amizade. Jesus então foi o nosso maior exemplo, e ele, como sendo o nosso mestre a ser seguido, precisamos observar e crer naquilo que ele nos ensinou. E por fim, Joana de Ângeles então nos diz: ora pelos teus desencarnados, envolve-os em carinho e vive com dignidade em homenagem a eles, que te esperam no além-túmulo. Então vejamos a importância de seguirmos também com a nossa vida. A orientação é orar por eles, encaminhar pensamentos bons, guardar as lembranças de afeto. Se houve sofrimento, se houve dificuldades, não pensemos nisso. Busquemos as lembranças boas, as lembranças felizes, para que eles sejam alcançados por este pensamento e este sentimento. E a melhor forma de vencermos a dor, a saudade, que muitas vezes nos traz a tristeza ou o desespero, é nós seguirmos a nossa vida e vivermos com dignidade, em homenagem a eles. Então, se nós seguirmos em frente, buscando a alegria de viver, buscando o nosso melhoramento, o nosso progresso, realizar coisas que estão ao nosso alcance, nós estamos fazendo um bem para aqueles que nos aguardam no mundo espiritual. E tenhamos a certeza, a partir de tudo isso que nós refletimos na noite de hoje, que a separação ela é apenas vibratória, ela é apenas fluídica, que temos aqui uma presença material e em espírito somos, então, seres semimateriais, mas continuamos existindo, continuamos tendo o sentimento, o amor uns pelos outros, e se seguirmos no mesmo caminho, logo mais vamos nos reencontrar e seguirmos então nos amando. Que possamos refletir a este respeito, que essa mensagem possa trazer um pouco de consolo ao nosso coração e possamos então acreditar e seguir com a fé em Deus.
Agradecemos a presença de todos, rogando a Jesus nos abençoe, nos guie e nos ajude em nosso caminho, sempre. Uma boa noite a todos.